Eu hoje queria falar um bocadinho acerca de identidade. É um tema que está no meu coração já há algum tempo. Gosto deste tema. Um dia, se eu escrever um livro, eu penso que será acerca de identidade, da importância que nós temos para Deus e quem nós realmente somos em Deus. Porque eu acho que a única forma de nós chegarmos à maturidade na fé é percebermos realmente quem somos em Deus. Eu gostava de ler um versículo, é o último versículo do livro de Juízes, se não estou em erro, é o capítulo 25 ou 24, já não me lembro quantos capítulos é que Juízes tem. Mas a última parte do versículo, eu acho que, em poucas palavras, 21. Juízes 21, 25. E diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Esta segunda parte, principalmente, cada um fazia o que lhe parecia certo. Eu acho, se pensarmos, não sei qual é a vossa opinião, mas a minha opinião é que isto é a sociedade em que nós vivemos, não é? Nós vivemos numa sociedade que faz o que parece certo. E tudo pode ser certo, ou tudo pode ser errado, tanto faz. Acho que vivemos numa sociedade que, ainda que dirigido por leis, temos umas linhas que nos conduzem mais ou menos, mas dentro dessas linhas há muita coisa que nós fazemos que com certeza que não é da vontade de Deus, com certeza que há leis até que existem que não agradam o coração de Deus e vivemos numa sociedade que cada vez mais só faz o que quer. Independentemente se isso agrada a Deus, se não agrada a Deus, sabem lá eles quem é Deus. E esta é a sociedade em que nós vivemos. Infelizmente, dentro da igreja, que conhecemos Deus e sabemos quem Deus é, muitas vezes também só fazemos aquilo que nos apetece. E não é assim. Não foi por isso que Deus nos criou, não foi para isso que Deus nos criou. Deus criou-nos para algo muito mais, muito maior, não é? E nós que temos o conhecimento de Deus, se não tivermos a nossa identidade bem estabelecida em Cristo, nós vamos ser mais uns que fazem apenas o que nos parece certo. Aos nossos olhos, claro, não é? Parece-nos certo e a gente faz, não é? Mas não é assim. Nós temos de ser dirigidos pela Palavra de Deus, nós temos de ser dirigidos pelo Espírito Santo e só podemos fazer aquilo que agrada a Deus e aquilo que agrada ao Espírito Santo. Isto parece que eu estou a dizer aqui uma coisa muito básica, que é muito normal, que toda a gente já conhece, eu sei, mas o facto é que muitas vezes no nosso dia-a-dia nós fazemos o que nos parece certo a nós. E muitas vezes tomamos as decisões que nos parecem certas a nós. E muitas vezes não consultamos nem Deus, nem o Espírito Santo, nem a Palavra de Deus para saber se devemos de tomar essas decisões ou não. E nós somos cristãos, não é? E ainda temos, mais ou menos, uma conduta moral, um livro que nos guia, que nos rege, e muitas coisas que nós sabemos que não deveríamos de fazer e até de vez em quando lá nos esforçamos para não fazer. Mas então o resto da sociedade que não conhece Jesus, realmente esses fazem o que lhes parece bem aos olhos deles, realmente sem qualquer ajuda do Espírito Santo, sem qualquer ajuda da Palavra de Deus, sem qualquer conhecimento que Deus é todo-poderoso, Criador dos céus, da terra. Sem esse conhecimento vivem a sua vida fazendo o que lhes parece bem aos seus olhos. E por isso temos a sociedade que nós temos. Mas até é uma sociedade boa, temos tantas coisas, temos muito mais do que os nossos pais, do que os nossos avós. Sim, se calhar temos muitos mais bens materiais, trabalhos melhores, condições melhores a nível de emprego, etc. Mas será que a sociedade está melhor? Só porque estamos mais avançados, só porque estamos tecnologicamente mais evoluídos, só porque nós em Portugal estamos um bocadinho mais parecidos com o resto da Europa, é por isso que a nossa sociedade vai bem? Não, em termos de conduta moral, em termos de princípios, em termos de atitudes, em termos de valores, a sociedade não está bem. E nós sabemos que não está. Por isso cabe-nos a nós, enquanto igreja, ter a identidade certa, ter
noção do que é a identidade, para que sejamos nós a dizer àquela sociedade que não teve a oportunidade de conhecer Jesus como é que devemos de fazer, como é que deve ser, o que é que a Bíblia diz, o que é que o Espírito Santo quer, como é que o Espírito Santo nos vai dirigir. Mas muitas vezes, até nós na igreja, não temos muito bem a certeza da nossa identidade, não é? Muitas vezes a nossa identidade é baseada naquilo que nos dizem que nós somos. Muitas vezes a nossa identidade é baseada nas circunstâncias. Muitas vezes a nossa identidade é baseada na nossa história familiar, e em parte é, claro, nós somos produtos da nossa família, somos resultado dos nossos pais, temos impresso em nós e no nosso ADN mesmo fisicamente coisas que são características que são dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa herança familiar, por assim dizer, da nossa genética, e mesmo em termos de feitio, em termos de escolhas, em termos de muita coisa que nós fazemos aquilo que os nossos pais nos ensinaram a fazer, ou fazemos aquilo que os nossos pais fizeram, e fazemos igual, ou decidimos fazer diferentes, mas de facto a história da nossa vida tem alguma influência na nossa identidade, é certo, mas não é tudo. Não pode ser a nossa única identidade. O facto de nós pertencermos a uma família, de termos tido pais, de termos uma certa linha genética, de termos uma certa herança espiritual, não pode ser 100% da nossa identidade. É, certamente, qualquer coisa, senão os nossos pais não estavam cá a fazer nada, mas não pode ser tudo, porque a nossa identidade tem que estar em Deus. A nossa identidade é aquilo que Deus diz acerca de nós. E eu hoje quero falar um bocadinho. Eu não vou assim ler um versículo propriamente, eu vou falar de algumas histórias bíblicas, algumas partes da Bíblia, não é? A Bíblia é o nosso guia e as histórias não são apenas histórias. As histórias, quando são lidas com a direção do Espírito Santo, quando são entendidas, quando o Espírito Santo nos revela porque é que aquela história está ali, essa história é útil para nós, para as nossas vidas, para o nosso crescimento. Por isso é que as pregações normalmente são tiradas de algum momento da história onde essa história se pode aplicar à nossa vida, não é? E eu quero falar um bocadinho sobre a história do povo de Deus, o povo de Israel. Eu acho que foi um povo, eu acho que está na Bíblia para nos mostrar que há esperança para nós, não é? Porque eles foram escravos durante 400 anos. Eles foram escravos durante 400 anos e durante 400 anos eles tiveram a mentalidade de escravo. Viveram no Egito, fizeram a sua vida, tudo mais, mas não saíam da condição de escravos, eram sempre escravos, não é? E chegou lá Moisés para os libertar e eles foram libertos e tudo bem, 10 pragas, eles conseguiram ver o poder de Deus. Este Deus é mesmo fenomenal, oh, glória a Deus. E depois de 10 pragas eles foram libertos e lá foram eles. Mas logo eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então eles precisaram de 40 anos, uma coisa que era curta, um caminho, um percurso não muito longo, que tinha levado pouco tempo, já soube isto, mas para aí uma semana, a pé, eles levaram 40 anos. Levaram 40 anos porque eles, apesar de terem sido libertos, apesar de terem visto o poder de Deus, apesar disto tudo, eles não conseguiram se despegar da sua mentalidade de escravo. Então eles durante mais 40 anos ainda continuaram a ter aquela mentalidade de escravo. Então o Egito saiu deles, ou eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, não é? E isto fala para nós hoje também, não é? Há muitos de nós que somos crentes há muitos anos. E qual é o fruto que a nossa vida tem dado? Será que nós continuamos a viver com uma mentalidade de escravo? Será que nós ainda não percebemos qual é a nossa condição? Nós saímos do Egito, mas será que permitimos que o Egito saísse de dentro de nós? E é isto que nós temos que perguntar, não é? Neste princípio de ano, onde toda a gente diz, em 2024 eu vou fazer diferente. Então eu estou aqui para espicaçar, todos nós, a mim também. Não estou aqui para pregar para vocês, eu estou aqui para nos espicaçarmos um bocadinho à fé, um bocadinho à mudança, um bocadinho a ganharmos uma consciência diferente de quem nós somos em Cristo. E neste ano, sim, este é o ano que nós vamos levar isso até ao fim e vamos realmente crescer, vamos realmente perceber, vamos realmente avançar
não é? Porque parece que todos os anos nós dizemos, este ano é que é. Chegamos ali a janeiro, fim de janeiro, com muita sorte, início de fevereiro, e de repente tudo aquilo que nós projetámos um mês antes já está esquecido, já caímos da nossa rotina, já estamos a viver, o trabalho já nos está a sobrepor em relação àquilo que nós queremos ter tempo para fazer, e continuamos a permitir que outras coisas entrem na nossa vida, e continuamos a não ter esta linha reta, este sentimento de evolução, de andar, de seguir e realmente conquistar terreno a Satanás, não é? Porque o sacrifício de Cristo só vale a pena se ele for salvação para outros também, não é? O sacrifício de Jesus é importante, garante-nos a salvação, e isso é uma coisa tremenda, mas nós queremos só nós ir para o céu e os outros. Eu trabalho com pessoas todos os dias que são excelentes pessoas, são pessoas maravilhosas, são pessoas muito competentes, muito boas, bons amigos, boas pessoas, boas famílias, etc. E se eu não fizer qualquer coisa, eles não vão ter esta oportunidade de salvação. Eles não vão ter a oportunidade de salvação. Isso é justo? Não, porque Jesus morreu por todos. Não morreu só por mim. Eu, graças a Deus, estou salva. Espero operar a minha salvação em temor e tremor para um dia poder dizer, eis-me aqui. Mas se eu não fizer nada, quando eu lá chegar, Jesus vai me perguntar, e onde é que estão aqueles que eu te dei? E eu vou dizer, olha, perdi-os ou não os ganhei. E não posso fazer isso. Este ano é um ano de mudança, e nós temos de ter consciência da importância que é o sacrifício de Cristo, não só para as nossas vidas, mas para as vidas daqueles que ainda não perceberam que há salvação. E isso depende de nós, somos nós que somos responsáveis por isso. E eu acho que este ano tem mesmo que ser um ano de evangelismo, porque nós não estamos a fazer o nosso papel. Todos nós, ou em geral. Claro que há irmãos que falam de Jesus, que evangelizam, há pessoas que conseguem trazer outras pessoas à igreja, que não são de outra igreja, que são mesmo pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Isto é importante, não é? Mas isto deve ser algo que todos nós fazemos diariamente. E nós, enquanto igreja, não estamos a cumprir com essa parte, ok? Mas pronto, não me quero desviar. Esse é o nosso papel, mas eu estava a falar do povo de Deus. O povo de Deus precisou de mais 40 anos para conseguir tirar o Egito da cabeça. Saíram do Egito, ficaram com o Egito lá na cabeça, ficaram com aquela mentalidade de escravos durante mais 40 anos e precisaram de mais 40 anos para chegar à terra prometida. E depois repetiram os seus erros. Mais 40 anos já na terra prometida, também repetiram os seus erros, não é? Porquê? Porque eles não souberam perceber a identidade que eles tinham. Eles ficaram agarrados às circunstâncias, eles ficaram agarrados às coisas da vida. Agora era porque tinham maná, depois era porque tinham codornizes, e depois era porque Moisés foi lá para o monte, e depois era porque isto, e depois era porque aquilo. E passaram a vida a fazer desculpas e nunca estavam satisfeitos com Deus. Porque passaram a vida a fazer desculpas. E mesmo quando iam chegar à terra prometida, viram mais a dificuldade do que a bênção, e mesmo assim quase que ia perder a terra prometida, porque só 2 de 12 é que conseguiram perceber, ter uma mentalidade que não era de escravo e dizer, não, é uma terra boa, vamos ser abençoados lá. E 10 não trouxeram esse relatório. Até mesmo depois de 40 anos, a tentarem mudar a cabeça, a tentarem tirar o sentimento de escravo, a mentalidade de escravo, ainda assim só 2 de 12 é que conseguiram. Uma percentagem muito baixa, não é? De tantos milhares de pessoas que andaram ali a devaguear por desertos, só 2 é que tiveram um quadro positivo depois de 40 anos. Ok, e havia um homem chamado Gedeão, que foi daqueles que andou a caminhar pelo deserto, e ele vivia numa terra, e ele era um homem curioso. Ele, no sítio onde nós vamos ler hoje, em Juízes 6, 11 e 12, ele está a fazer uma coisa curiosa. Ele está a malhar trigo num lagar de vinho. Há quem não perceba nada de agricultura e diga assim, ok, e então? Nada de mais aí. Não é normal.
mesmo para aquele tempo não era normal, não é? Porque normalmente o trigo era malhado. Malhar é bater o trigo para que saia aqueles coisinhos e fique a semente, que depois vai ser usada para fazer o pão. Normalmente, naqueles tempos, eles faziam isso num lugar alto, porque o vento batia e tirava aquelas pelzinhas todas e o grão caía, o grão do trigo caía, e depois eles colhiam o grão e tinham o trigo para depois fazer o pão e outras comidas. E o sítio onde o vinho era prensado, o lagar, era um sítio baixo, portanto, o trigo era num sítio alto, estão a ver, no topo do monte, e o vinho era num sítio baixo, com sombra, fechado, escondido, úmido, porque eram as condições ideais para que o vinho, para que a uva fosse prensada e o vinho depois fosse feito e não se estragasse, não é? Então, se nós agora fizermos a mesma comparação, porque é que uma pessoa que devia estar a fazer uma coisa num sítio alto, o estava a fazer num sítio escondido? Porque a sua identidade era uma identidade de medo. Eles já tinham sido conquistados pelos midianitas 7 vezes e Gedeão, que era uma pessoa insegura, era uma pessoa que não conhecia o Deus dele, não conhecia quem ele era em Deus, estava escondido porque ele não queria que os midianitas vissem o trigo, ele estava a tentar poupar, salvar a alimentação da sua família. Ele estava a fazer aquilo escondido porque era a única forma do inimigo não ver que era hora da colheita, era tempo da colheita, não os ir lá invadir, ficar com toda a possibilidade de alimentação daquele povo, e o povo ia morrer, porque se não tivesse comida, morria. As pessoas viviam da agricultura e o trigo era muito importante. Então, Gedeão, achando que estava a fazer uma coisa bem, e boa, e estava a tentar providenciar para a sua família, estava a tentar ter o grão necessário que a família, o trigo necessário que a família precisava para passar aquela época com comida. Então ele até estava a fazer uma coisa boa, mas estava a fazer uma coisa boa com medo, porque ele não tinha noção da sua identidade. Ele, em vez de estar a fazer no sítio certo, ele com medo, com insegurança, estava a fazer num sítio baixo. Então, aqui nós vemos que Gedeão era um homem que a culpa não era dele, não é? Eles tinham sido invadidos. Eram as circunstâncias que ele vivia que o fizeram ser um homem assim. Portanto, não foi o pecado dele, não foi algo que ele tivesse feito errado, mas foram as circunstâncias da vida que fizeram que ele fosse uma pessoa com medo. E este medo era o que era a sua personalidade, era a sua identidade. Ele era um homem com medo, não é? Entretanto, aparece lá o anjo do Senhor. E eu acho, e alguns teólogos dizem, e muitos teólogos dizem, que o anjo do Senhor, quando é falado o anjo do Senhor é assim, não está a falar de Miguel, nem Gabriel, nem aqueles anjos arcanjos, mas não são aqueles anjos. Eu acho que quando diz o anjo do Senhor está a falar mesmo de Deus, não é? E apareceu-lhe lá Deus e chamou-lhe guerreiro valoroso. Se nós lermos aqui em Juízes 6... no versículo 11, diz: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás, que era o pai de Gedeão. Gedeão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo, o trigo, dos medianitas. Então o anjo do Senhor está escrito em letras maiúsculas, apareceu a Gedeão e lhe disse: o Senhor está com você, o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Então um homem que está escondido, com medo, Deus chama-lhe poderoso guerreiro. E esta é que é a identidade, não é? Este ano nós temos que começar a viver a nossa vida a tentar chegar à identidade que Deus nos dá. Então nós estamos aqui a pensar: eu sou assim, eu sou o mais pequeno da minha casa, eu sou o menor da minha família, eu não sei nada, todos os meus irmãos estudaram e eu não estudei, eu não tenho possibilidades, eles todos têm muito dinheiro e eu tenho pouco dinheiro, eu sou pequenino, pronto. Muitas vezes nós temos este sentimento, esta forma de nós pensarmos quem nós somos, não é? E Deus tem uma identidade para nós.
E Deus chama-nos pela nossa identidade. E o que nos falta agora é nós chegarmos de onde nós estamos, de onde nós sempre vivemos, as nossas circunstâncias, as situações da vida, aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, aquilo que os nossos pais foram, aquilo que eles fizeram, tudo o que é a nossa identidade humana e carnal, nós temos que, aos poucos, nos desprender disso para chegarmos à identidade que Deus tem para nós. E este é o desafio este ano. Este é o desafio, é não mais vivermos esta identidade que é natural, é carnal, é normal, mas se a Bíblia diz outra coisa acerca de nós, o que nós temos que fazer este ano é, aos poucos, nos desprender do Egito da nossa cabeça e chegarmos à identidade que Deus tem para nós. Amém. Obrigada, irmão. Temos um irmão que diz amém. Aleluia. Ok. Então, também há uma outra mulher que é Agar. Agar era a escrava de Abraão e de Sarai. Na altura ela ainda era Sarai. E acho que a história dela está para aí em Gênesis 15, 16. Não me lembro. Bem, Agar era uma mulher. Abraão queria muito ter um filho. E Sara também. E até apareceu o anjo do Senhor também a Abraão e disse, tu vais ser pai de muitas nações. E ele riu-se, achou aquilo uma piada, riu-se de Deus e achou aquilo uma piada e disse, alguma vez, pronto, ok Deus, tu lá sabes. E foi vivendo a sua vidinha. Entretanto, como não teve paciência para esperar, Sara tinha uma escrava e Sara teve a ideia que a forma de Deus dar este filho a Abraão era se Abraão dormisse com a escrava e ela engravidasse e Abraão ia ter então o seu herdeiro, não é? Era essa a ideia de Sara. Não esperou, fez o que quis, fez o que lhe pareceu bem aos seus olhos, não fez o que Deus lhe tinha dito, fez o que lhe pareceu bem aos seus olhos, como aquele versículo que nós lemos, não é? As pessoas vivem a fazer o que lhes parece bem e se a gente analisar assim no tempo, na época, na história, na forma como as civilizações naquela altura viviam, parece bem, se calhar se isso era normal, se isso era prática comum, por que não? Por que não? Por que não? Porque Deus tinha dito uma coisa diferente, mas eles não quiseram esperar. Então Agar foi abusada, usada, não é? Aquele casal não tinha intenção nenhuma de que aquele filho pertencesse a ela, não é? Aquele casal tinha a intenção que aquele filho fosse a descendência de Abraão e ela era apenas a pessoa que o teve. Então é um abuso, não é? Foi maltratada, ela foi maltratada. E depois, quando tiveram ciúmes da criança, mandaram-na embora, mais o filho, porque já não dava, porque competia com o outro filho natural, que entretanto nasceu com o filho biológico de Sara e Abraão. Mandaram-na embora. E ela no deserto, na sua condição de abusada, de usada enquanto pessoa, não é? Serviu aquele propósito e agora vais-te embora. Ela estava no deserto e Deus viu-a e disse, eu ouço as tuas lágrimas, eu vejo, eu estou presente na tua vida. E é isso que Deus nos diz a nós hoje também. Ele está presente, Ele ouve, Ele vê, Ele sabe a nossa condição. Ele até sabe que nós temos esta identidade, muitas vezes por causa das coisas que outros nos fizeram a nós, não é? No caso de Gedeão, ninguém lhe fez nada. Era a condição do povo naquele momento, tinham sido invadidos, viviam as suas circunstâncias, viviam com medo por causa das circunstâncias da vida. O caso da Agar, a personalidade dela, ou a identidade dela era assim, realmente por causa daquilo que lhe fizeram. E hoje se calhar estão aqui muitas pessoas que têm a sua identidade marcada por causa daquilo que os outros fizeram, por causa daquilo que os outros fizeram a si. E é legítimo, é correto, é normal, mas não é tudo isso só que Deus tem para si. Deus precisa que se desprenda disso e perceba a identidade que Ele lhe deu. Portanto, sejamos nós um Gedeão que temos a nossa identidade aqui em baixo, temos que chegar àquele guerreiro valoroso que Deus disse acerca de Gedeão. Ou sejamos nós a Agar, que foi usada e abusada por uma família em quem ela deveria de ter podido confiar, mas eles não foram de confiança.
sejamos nós pessoas nesta condição, ainda assim somos aquele guerreiro valoroso. Então temos que sair desta condição, temos que nos libertar, temos que pedir ajuda a Deus, temos que aos poucos subir para chegarmos àquela identidade que Deus nos deu e Deus nos dá diariamente. E é essa identidade que nós temos que abraçar este ano. E há uma outra pessoa ainda que é Moisés. Já falámos um bocadinho acerca dele, não é? Porque foi ele que depois voltou ao Egito para ir buscar o povo e eles foram libertos por causa de Moisés. Mas Moisés foi outro que viu Deus, né? Hoje estou a dar 3 exemplos de pessoas que viram Deus, que viram o anjo do Senhor, que eu entendo que é Deus, não é? Então estas pessoas tiveram a graça de poder ver Deus e a sua história mudou porque eles puderam ver Deus, não é? Nós se calhar não vemos Deus realmente, fisicamente, né? Eles viram Deus. Nós se calhar não vemos Deus e não conseguimos ter uma conversa com Deus no sentido de Ele estar fisicamente presente entre nós, não é? Mas nós vemos Deus porque estas pessoas não tinham o Espírito Santo. Isto foi tudo antes de nós percebermos no Novo Testamento que o Espírito Santo estava sobre a terra, não é? Foram momentos em que Deus, ou Jesus, não sabemos, desceu à terra, desceu naquele momento para aquela função, mas o Espírito Santo, no sentido de aquele Espírito Santo de Atos 2, que veio sobre a terra depois de Jesus subir ao céu, nos deixou o Espírito Santo, ainda não se manifestava desta forma dentro de nós, como hoje se pode manifestar. Isto é tudo no Antigo Testamento, portanto, nós ainda temos mais, podemos ter mais discernimento, mais revelação do sentido da nossa identidade, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E estas pessoas do Velho Testamento não tinham esta graça ainda. Viram Deus face a face, de facto. Nós não temos essa possibilidade, certamente, a não ser que Deus assim deseje. Sim, eles viram Deus em momentos muito específicos, porque eu penso que era quando Deus achava que não havia outra forma de falar com aquela pessoa. Então ele descia do céu e ia ter com a pessoa para mudar a sua história, não é? Nós hoje temos o Espírito Santo e temos que dar ouvidos ao Espírito Santo e temos que ter revelação, discernimento da palavra de Deus, porque temos muito mais ferramentas disponíveis a nós do que eles tinham naquele tempo, não é? Nós temos a palavra de Deus, eles não tinham. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, eles não tinham. Nós já somos parte de uma geração que foi depois do sacrifício de Cristo, eles não. Portanto, todas estas coisas nos dão uma vantagem que eles não tinham. Ainda assim, eles tiveram a capacidade de mudar a sua história por causa de terem visto o anjo do Senhor. E nós temos a capacidade de mudar a nossa história diariamente, se assim o desejarmos. E neste ano, eu desejo que todos nós desejemos mudar a nossa história para vermos a nossa identidade, aonde Deus vê a nossa identidade. Obrigada. E a última pessoa que eu quero falar hoje é de Moisés. Quero falar de Moisés porque Moisés é um homem muito interessante. Ele era o príncipe do Egito. Ele tinha tudo. Ele não nasceu num berço de ouro, mas ele herdou um berço de ouro pouco tempo depois de nascer, porque ele foi encontrado pela filha de Faraó e ele viveu sempre no palácio do rei. Ele viveu sempre com uma boa vida. No entanto, ele um dia pecou, fez uma coisa grave, matou um homem, porque se irou, excedeu-se. Foi um momento, acontece com tantos de nós, não é? Quantas vezes é que nós pensamos assim? Se calhar destes 3 personagens, há mais Moisés em nós do que se calhar Gedeão ou Agar, não é? Quantos de nós é que não se passaram um dia, não devia ter dito isso, não devia ter feito aquilo, não é? Às vezes nós olhamos para a nossa história e dizemos assim, eu era aquela pessoa, ainda bem que Deus me está a mudar. Eu acho que há muito Moisés em mim, se calhar mais do que Agar e até Gedeão, não é? E o Moisés tinha a sua identidade defraudada por causa dele próprio, não é? Enquanto Gedeão não tinha culpa das circunstâncias em que o seu povo vivia, tinha a identidade marcada pelas circunstâncias da vida,
Agar não teve culpa daquilo que lhe fizeram a ela confiou em pessoas ou achava que podia confiar em pessoas que a trataram mal, portanto a sua identidade tinha a ver com aquilo que lhe fizeram, não era por culpa dela. Moisés não, Moisés era culpado daquilo que ele fez, ele tomou uma decisão errada e nessa decisão ele matou alguém e porque ele matou alguém ele teve que fugir e passou 40 anos, ele tinha uma cena com os 40, né? Passou 40 anos a guardar ovelhas no deserto. Um príncipe, certamente com uma educação fabulosa, privilegiada, que podia ser herdeiro, talvez não do trono, não sei, mas até podia ser, não sei, mas tinha um futuro promissor, não é? E estava a guardar ovelhas, portanto ele estava a viver abaixo do seu nível, abaixo da sua educação, abaixo dos seus princípios, abaixo de tudo aquilo que ele podia ser, ele estava a viver bem abaixo daquilo que ele podia viver por causa do erro que ele cometeu. Portanto, a sua identidade estava a ser marcada por este erro, em vez de ter aquela identidade de rei, de príncipe, de senhor de terras, de senhor de muita coisa, não é? E ele estava a viver com a identidade de um homem escondido num deserto, um pastor de ovelhas de 4 patas, e ele estava ali no deserto a viver uma vida muito aquém da identidade dele. Mas isso foi por escolha própria, foi porque ele fez alguma coisa, então ele teve que assumir a identidade do seu erro, não é? E esta manhã a pergunta é: onde está a tua identidade? Onde é que está a tua identidade? Tu és Moisés, és Agar, és Gedeão, és o povo de Israel. Quem és tu? Quem és tu? Qual é a tua identidade? E o que eu acho muitas vezes, e eu estou quase a terminar, o que eu acho muitas vezes é que nós nem sabemos o que é que a Bíblia diz acerca de nós. Nós já lemos tantas vezes a Bíblia, e há pessoas que já leram a Bíblia de capa a capa, mas não nos lembramos. E isto nós podemos dizer: eu tenho má memória. Não, eu acho que é mesmo um plano diabólico. Eu acho que, eu não sei se já fizeram esta experiência, quantas vezes é que leem um livro que não tem nada a ver com a Bíblia e lembram-se da história toda? Ou quantas vezes é que veem um filme e lembram-se da história toda e depois não se lembram do versículo que diz uma coisa importante que vocês queriam se lembrar que aquele versículo diz? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o poder de Deus, e o diabo sabe isso melhor do que nós. Tudo aquilo que a Bíblia diz acerca de nós, o diabo sabe, mas nós não é? Então, esta ignorância é espiritual também, porque já lemos, mas não nos lembramos. Então não temos identidade porque não conhecemos a palavra de Deus, não conhecemos o que é que a palavra de Deus diz acerca de nós, e nós devíamos de dizer isto todos os dias nós devíamos de olhar para o espelho e dizer: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou isto, e devíamos de nomear isso, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e se nós estivermos a recitar a palavra de Deus para dentro do nosso cérebro, ela vai frutificar. E nós devíamos, e mas isso é rezar. Não é rezar, é assumir a palavra de Deus para dentro de nós, para que o Espírito Santo trabalhe com isso e traga à luz e nos dê clareza, nos dê discernimento, revelação de quem nós somos, para quando nós depois estamos no mundo, nos nossos trabalhos, na nossa vida, no nosso dia a dia, e as pessoas nos dizem: mas tu és assim, tu és assado, nós temos a capacidade de dizer: não sou, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu sou isto, que eu sou aquilo. E quanto mais nós conhecermos o que é que a Bíblia diz acerca de nós, o que é que a palavra de Deus diz acerca de nós, mais a nossa identidade vai sendo restaurada e mais nós vamos vivendo ali onde o anjo do Senhor diz: guerreiro valoroso, o guerreiro poderoso, não é? E essa é a nossa condição, uma das nossas condições. No entanto, nós estamos a viver aqui no medo, ou nós estamos a viver aqui nas circunstâncias, ou nós estamos aqui a viver naquilo que os outros fizeram
e nos magoaram a nossa vida, ou nós estamos aqui a viver em culpa e em miserabilismo por causa de coisas que nós fizemos, não é? Mas não é isso, não é isso. A vida começa hoje. Todos os dias a vida começa hoje, não é? E todos os dias Deus está lá, o anjo do Senhor está lá a dizer: tu és um guerreiro valoroso. E nós temos que sair daqui da nossa pequenez, do meu erro, daquilo que me fizeram, das circunstâncias da vida, e aos poucos nós temos que caminhar e tentar chegar àquilo que Deus diz acerca de nós. Então eu quero terminar dizendo o que é que Deus diz acerca de nós. Então eu retirei aqui da Bíblia várias coisas. Não é uma lista muito extensa, eu acho que a Bíblia diz muito mais, mas eu só escrevi 37. Mas eu vou dizer depressa. Ok, quem somos nós? Qual é a identidade que tu tens? Tu és filho de Deus. Tu tens paz com Deus e a paz de Deus. Tu tens acesso à sabedoria de Deus. O Espírito Santo vive em ti. És reconciliado em Deus e és ajudado por Deus. Tu não és condenado por Deus. És justificado por Deus. És embaixador de Cristo. És perdoado e completamente liberto. És o sal da terra. Isto é importante. És a luz do mundo. És amigo de Jesus. Foste escolhido por Cristo para dares fruto. És co-herdeiro com Cristo. És um membro do corpo de Cristo. Estás escondido em Cristo. És filho da luz. És santo e és chamado. És parte de um povo escolhido. És um sacerdócio real. És uma nação santa. És criado para louvor da sua glória. És nascido de Deus e o maligno não pode te tocar. Não te pode tocar. Foste tornado completo em Cristo. Foste criado por Deus. Não te foi dado um espírito de medo, mas sim um de poder, de amor e de mente sã, ou de moderação. Foi-te dado acesso a privilégios e promessas de Deus. E ainda hoje a irmã Helena falou, acho que foi a irmã Helena que orou das promessas de Deus. As tuas necessidades são supridas por Deus. Foste adotado para a família de Deus. Foste comprado por um preço. Tens acesso direto a Deus pelo Espírito Santo. Não podes ser separado do amor de Deus. És um cidadão do céu. Foste estabelecido, ungido e selado por Deus. Podes ter confiança de que a boa obra que Ele começou em ti, Ele vai terminar. Tu estás sentado nos lugares celestiais. Tu podes fazer tudo naquele que te fortalece. Então, neste ano, obrigada. Neste ano eu oro mesmo que percebamos que o que eu acabei de dizer, estas palavras não são minhas, estas palavras são da Bíblia, são certos versículos da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu acho que eu tenho que dizer isto, parece que estou a ensinar às crianças da escola dominical. Mas nós convivemos com a Bíblia como se fosse apenas um livro. Não é apenas um livro, é a palavra, são as palavras da boca de Deus para nós, não é? E nós temos que prestar atenção às palavras de Deus para a nossa vida. E isto está tudo escrito na Bíblia. Isso não foi uma poesia que eu escrevi, que eu me inspirei e escrevi. Isto eu tirei da Bíblia. E isto é importante. Esta sim é a nossa identidade. A nossa identidade não é aquilo que dizem acerca de nós. A nossa identidade não é o que nós fizemos. A nossa identidade não é o erro do passado. A nossa identidade não é as circunstâncias. A nossa identidade não é aquilo que nos fizeram, que nos magoou, que marcou a nossa forma de ser, a nossa vida, a nossa história. Essa não é a nossa identidade. E se foi até hoje, hoje é o dia de poder mudar a sua história.